Então, fazendo uma revisão do que nós vimos até aqui na abordagem direta, nós vimos que ao iniciar, nós vamos procurar levar a pessoa a se colocar na situação diante de Deus no julgamento final, para ver se a pessoa se acha uma pessoa boa o suficiente, bastante para merecer ir para o céu. Então, respondendo a primeira pergunta, você é uma boa pessoa? Depois passamos para uma nova pergunta, que é, você tem obedecido os 10 mandamentos? E aí vamos realizar o teste da bondade e vamos procurar levar a pessoa a entender que ela já quebrou os mandamentos da lei de Deus. A terceira pergunta é, chegando diante do julgamento e Deus julgando você pelos mandamentos, você seria inocente ou culpado de quebrar os mandamentos? Então, o objetivo dessa parte é levar a pessoa a entender que ela é culpada. A quarta pergunta é levar a entender o resultado dessa culpa. Então, nós engatilhamos a pergunta, o culpado merece o prêmio ou merece castigo? E logo em seguida perguntamos, o castigo de Deus é o céu ou é o inferno? Nós já vimos que nessa hora as pessoas colocam algumas objeções e vimos como ultrapassar essas objeções. O nosso interesse é que a pessoa entenda esse raciocínio de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e que Deus é justo ao condenar as pessoas porque elas entraram em rebelião contra ela. E é importante você levar a pessoa a entender que você não está querendo simplesmente mostrar que ela está condenada ou expor os seus pecados. Você tem que levar essa pessoa a entender que você passou por esse caminho, por esse entendimento, e você também se viu como pecador, culpado e merecedor de um castigo eterno. E que isso trouxe preocupação quando você entendeu essa verdade da Bíblia. E agora vem uma pergunta que seria a última pergunta. São duas perguntas. Uma seria, isso preocupa você? Ou seja, sabendo que Deus é justo, Ele tem a sua lei, Ele vai nos julgar pela sua lei, Ele vai decretar que nós já quebramos a lei, seremos condenados e que o castigo é o inferno, isso não preocupa você? Porque isso me preocupou muito quando eu descobri essa verdade. Porque se a pessoa não estiver preocupada com isso aí, então ela não vai se interessar pela boa notícia. Nós costumamos dizer que primeiro vem o entendimento da má notícia, porque aí a boa notícia vai fazer sentido. Então a última pergunta é, e aí, isso preocupa você sabendo essas verdades? Deveria preocupar, porque não tem nada mais importante do que a nossa alma. E às vezes nesse momento a gente fala assim, você vê o valor da sua alma? Olha só, vamos ver o valor do seu corpo. Quantos você acha que vale o seu olho? Você venderia um olho seu por R$1 milhão? Certamente a pessoa não venderia. E os 2 olhos por 10 milhões? Também não. Eu não venderia os meus. Eu creio que você também não. Você vê, os olhos são apenas a janela da alma. Agora, qual é o valor da nossa alma? O que daria o homem por sua alma? A alma não tem um valor infinito, né? E o preço pago foi alto. Nós vamos mostrar isso para a pessoa. Tá? Mas é importante ela ver a importância da alma dela e que está correndo sério perigo nesse momento. Bom, até agora que nós vimos, você percebeu que não foi evangelização. É uma pré-evangelização, porque o evangelismo mesmo é a entrega das boas notícias, as boas novas. Mas é importante, diante de um coração duro, de um terreno que precisa ser arado e preparado para receber a boa semente da palavra de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui é como um agricultor que ara a terra, tirando ali a autossuficiência, tirando as pedras do orgulho, tirando o espinho, muitas vezes, desejo desenfreado pelo pecado, pela cobiça. Então nós estamos trabalhando o coração, a terra, e o Espírito está fazendo a obra, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Agora então, para engatar o início da apresentação das boas novas, aí nós fazemos mais uma pergunta. É a seguinte: você tem alguma ideia do que Deus fez para que você não fosse para o inferno? Então, com essa pergunta,
nós procuramos detectar o grau de entendimento, ao menos intelectual, da pessoa sobre a vinda de Jesus e a sua obra na cruz. Então deixa a pessoa agora, nesse momento, responder o que ela entende. Quer dizer, Deus fez alguma coisa para resolver esse problema. Ver se ela já sabe qual que é a solução desse problema. Às vezes a pessoa fala, de Deus enviou Jesus para morrer na cruz, perdoar nossos pecados. Ela já ouviu, mas às vezes ela não tem um entendimento ainda. Você vai expor e explicar a boa notícia para ela. Mas é importante você fazer essa pergunta. Você tem alguma ideia do que Deus fez para que você não fosse para o inferno? Tá? Então, agora nós vamos começar a apresentação das boas novas, a apresentação do Evangelho, a expor o Evangelho para a pessoa, para que ela possa, de maneira bem simples e clara, entender. Mas agora você tem um espectador atento, porque ele já foi declarada a condenação, e ele nesse momento deve estar dizendo: o que eu faço para não ser condenado? Se é assim, se isso é verdade, todos vão para o inferno? Todos não. Deus tem uma solução. Você sabe qual é a solução? Eu quero te contar. Agora sim, você vai ter uma pessoa dizendo o que eu faço para ser salvo. Você vai ter alguém atento. Perceba que essa maneira de nós agirmos são muitas perguntas e respostas e dá uma grande oportunidade de interação, de você conhecer a pessoa que você está falando, dela expor o seu pensamento. É um diálogo. Então, com toda essa participação, agora nesse momento você já conquistou a atenção da pessoa e o interesse para que você agora sim possa fazer uma explanação do Evangelho. E ela vai estar bem atenta, porque aquilo vai estar dizendo profundamente ao seu coração e a solução de um problema que até antes talvez ela nem soubesse que tinha, mas agora ela tem um problema. E agora você tem a solução, e você agora tem uma pessoa atenta e receptiva à entrega da mensagem do Evangelho. É claro que durante qualquer apresentação a pessoa pode ir embora, não é nenhuma garantia que o pecador vai ouvir ou se arrepender ou responder as perguntas. Em qualquer momento ele pode sair. Mas se ele ficou até agora nós temos um momento de chave de ouro de apresentar a solução, apresentar as boas novas do Evangelho. Eu quero dizer que aquilo que você aprendeu sobre evangelização até agora vai ser útil. Qualquer maneira, método, qualquer outra ilustração que você tenha, você vai poder, desse modo, acrescentar. Perceba que nós estamos trabalhando muito mais com princípios do que com realmente somente um método. Os princípios levar o pecador à necessidade da salvação, expondo o seu pecado para então apresentarmos a solução. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando ele entende, quando nós usamos bem os mandamentos da lei de Deus para bater sem dó na consciência do pecador, ele terá a sua consciência agora ativada, né? Porque o pecado, ele ativa a consciência. Deus, nós temos um aliado que é a consciência. A pessoa erra, mas ela tem conhecimento. Consciência com conhecimento. Então, quando você aponta o pecado, aquilo ali vai trazer a condenação. A pessoa sabe que está errada. E ela vai precisar. O Salvador, a partir dos próximos vídeos, nós vamos trabalhar a boa notícia, a apresentação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.